Hoje a gente veio falar sobre sistema de crenças e sobre o corpo-memória, né? E a gente lançou uma pergunta, né? O que é que isso tem a ver com a abundância? Então, primeiro eu queria trazer a clareza, inclusive para pessoas que estão chegando agora, que ainda não acompanharam nossas outras aulas, dizer que as aulas estão lá disponíveis para todo mundo assistir, quem ainda não viu. Aqui a gente está trabalhando com um conceito de abundância mais amplo, né? Às vezes a gente recebe, né, a palavra abundância na vida da gente e se conecta com um sentido muito estreito, né? Só focado na questão financeira. O financeiro, a energia financeira é de muita importância e tem toda a sua beleza do que essa energia pode gerar dentro desse planeta, e também tem toda a carga de destruição que ela pode trazer também, depende de como a gente usa essa energia, mas ela é um aspecto da abundância, é um aspecto que traz para a gente essa potencialidade de estar em abundância aqui. Mas a gente busca muito mais que isso, né? Então a gente sabe também, né, quantas pessoas também estão abundantes financeiramente e ainda com um vazio interno, ainda com problemas graves em relações, né, nas suas próprias relações de amor, relações com família, ou relações profissionais que também estão ali sobrecarregados para poder ter essa abundância financeira, né? Então aqui a gente propõe um caminho de abundância que olha a abundância do ser. A abundância completa do ser, a gente estar abundante em todas as áreas da nossa vida, para que a gente possa estar em real plenitude nessa existência. E aí, pensando nessa abundância, o que será que o nosso sistema de crença e o nosso corpo tem a ver com isso? Eu queria primeiro aproveitar já esse Kim que traz essa relação com o corpo, né, da gente entrar em contato com o corpo, e a minha onda encantada, a serpente também. O corpo, ele tem um poder imenso que durante muito tempo, principalmente aqui no Ocidente, foi negligenciado. Então, houve um lugar onde a gente não quer entrar em contato com os nossos instintos, a gente não olha o corpo como algo que tem inteligência, e a gente passou toda a inteligência para um campo cerebral, analítico, principalmente o lado esquerdo do cérebro, e colocou toda a nossa potência focada como se tudo dependesse dessa parte do nosso cérebro. E a gente ignora todas as possibilidades que existem no nosso corpo. E o nosso corpo carrega muito mais coisas do que a gente imagina, tanto na questão do poder mesmo, quanto na questão das memórias. Então, dentro do nosso corpo, primeiro que é até legal, né, observar isso. Como é que a gente pode tirar o poder do nosso corpo, né? A gente olha para o nosso corpo, olha que poderoso. A gente está aqui conversando e tem um coração batendo constantemente. A gente tem um fígado funcionando, um estômago, vários órgãos se movimentando, a respiração, os pulmões trabalhando 24 horas ali, você dormindo, você acordado, comendo, não comendo, né? Correndo para fazer aquilo, não importa a sua profissão, não importa a cor de pele, existe um funcionamento altamente complexo e inteligente acontecendo para que você possa estar vivo, né? E aí, quando a gente deixa esse complexo de coisas deixa de funcionar, é quando a gente tem a experiência de morte, né? Então, para a vida estar aqui acontecendo nessa terra, nesse momento, existe toda uma necessidade desse corpo estar ali ativo. E como é que a gente está olhando para esse corpo, né? Qual é a influência que ele tem também nas nossas vidas, né? O corpo, ele carrega muita memória, né? Se a gente olha a pele, por exemplo, né? Olha o tamanho que é a nossa pele. Ela está em contato o tempo todo com o ar. E tem informações que estão ali sendo trocadas com essa pele constantemente. Mas não são informações que estão chegando no meu cérebro. Então, de alguma maneira, eu não estou registrando, né, mentalmente, que essas informações estão chegando. Então, racionalmente, eu não estou tendo consciência da quantidade de informações que o meu corpo está recebendo. Não só pela pele, que seria o tato, né? Mas pela audição, pelo olfato, o sabor, né? A visão. Então, existem muitas. O meu corpo está completamente atento e absorvendo e registrando informações do meu ambiente. Então, o ambiente onde eu nasci, se ele era claro, se ele era escuro, como foi a minha primeira infância, os cheiros que permeavam aquele lugar, se era um lugar pequeno, se era um lugar grande, tudo isso vai determinando muita coisa na minha realidade, muita coisa na minha personalidade, muita coisa na minha maneira de enxergar o mundo, na minha maneira de me relacionar com as situações do mundo, vão sendo determinadas por toda essa relação que o ambiente foi me dando. Então, uma primeira memória que a gente pode falar que o corpo traz é essa memória que é desde a nossa infância, onde ele vai tendo muitas experiências e todas essas experiências vão registrando informações que ficam registradas no nosso corpo, que estão registradas aqui na nossa pele, nas nossas células, nos nossos instintos,
e que muitas vezes a gente está reagindo também a muitas situações a partir dessa memória, sem ter consciência do que de fato eu estou reagindo. Por que de fato, em certas situações, eu atuo de tal maneira, ou tal situação me traz certas emoções, para outra pessoa traz outras emoções, né? Isso tudo tem a ver com o corpo. As emoções também estão no corpo, né? Então, todo o nosso campo emocional e as experiências emocionais que a gente vai tendo ao longo da nossa vida, ela também está trazendo muitas informações e registrando memórias do nosso corpo, né? Se eu tenho repetidas experiências que me trazem repetidas emoções, isso vai ficando plasmado no meu corpo, né? De alguma forma, isso também vai determinando muita coisa na minha vida, determinando como eu me relaciono com muitas questões na minha vida, né? E aí, essa é uma primeira memória, mas o corpo, ele alcança memórias muito anteriores, né? A gente tem um DNA, então esse corpo, ele já vem carregando memórias de antes de eu nascer, né? Antes de eu nascer, esse corpo já está ali carregando memórias ancestrais, que vêm de corpos de outras pessoas, que vieram de outras pessoas e de outras e de outras. Então, a gente tem toda uma linhagem de informações, de registros, de memórias que estão passando através do nosso DNA. E aí a gente tem as coisas negativas disso, então a gente às vezes já reconhece, né, alguns padrões, algumas memórias do nosso corpo, às vezes, sei lá, medos que eu tô carregando que tem a ver com a minha mãe, que tem a ver com coisas que vieram antes, né? Mas também a gente tem uma memória também positiva, né? Tem uma memória importante também, tem coisas preciosas que estão nesse DNA que também a gente precisa entrar em contato. Sabedorias, inteligências, né? A gente pode falar de coisas muito básicas, né? Por exemplo, sei lá, em algum momento, por exemplo, hoje em dia, né, a maioria das pessoas já está nascendo sem o dente do siso, né? Isso é uma evolução. Da onde está vindo isso? Meu DNA já está vindo com uma nova informação de que hoje, diante da vida que a gente tem, não é mais necessário ter o dente do siso, como em algum momento, há muitas e muitas gerações, foi necessário para o tipo de mastigação, o tipo de caça que eu tinha que comer, as coisas que estavam ali no meu ambiente precisavam disso, né? O movimento da orelha também, né? Tem gente que consegue mexer a orelha ainda. Antigamente, né, há muitas gerações atrás, mexer a orelha era uma forma, como o cachorro, né, como o gato, de você poder direcionar mais a sua audição. Hoje, a gente desenvolveu um campo de audição interno que já não tem mais a necessidade desse movimento físico da orelha. Então, cada vez mais vai ser mais difícil a gente conseguir movimentar a orelha. A gente já não usa esse tipo de instinto mais no nosso corpo, né? Então, essas informações vão chegando para a gente no nosso DNA. E a gente não tem consciência dessas informações porque elas não chegam escritas, né? A gente lê lá, tem um manual do nosso DNA, a gente vai ler quais são as informações que estão lá. A gente vai descobrindo ao longo da vida essas informações. E às vezes se deparando com informações que são fortes, né? Informações de guerra, né? Campos de, sei lá, batalhas, processos dos nossos antepassados que às vezes estão aqui. Às vezes eu estou sempre em prontidão para estar de guerra. Isso tem a ver, às vezes, com um DNA, uma informação que eu estou carregando no meu corpo de tempos onde a humanidade, onde, de repente, meus ancestrais ou a humanidade estava vivendo essa necessidade da guerra, e aí a gente ainda está carregando isso para o nosso presente. E se a gente não se der conta disso, a gente começa a carregar isso lá para o nosso futuro. E aí, cada vez mais, a gente vai plasmando padrões, né, registros, informações e experiências que já foram comprovadas para a gente que não faz sentido. Né? Onde que em algum lugar a gente ainda aceita a guerra como um padrão que faz parte da vida, né? Em que momento a gente vai, né, olhar para esse registro, olhar para essa memória do nosso corpo e começar realmente a transmutar esses padrões para abrir espaço mesmo para uma nova forma de se relacionar com o outro. E aí a gente não está falando só de guerras enormes, né, que existem. Pode ser a guerra dentro de mim mesma, eu comigo mesma, não aceitando os meus próprios movimentos, né, os meus desejos e brigando com eles, e em conflito com o meu coração e com a minha cabeça, ou pode ser a guerra ali com, né, meu companheiro, minha companheira dentro de casa, onde eu não consigo, né, olhar para ele e compreender aquele universo, e aí eu entro em guerra porque eu tenho que ganhar alguma coisa, enfim, a gente vai se perdendo nessa terceira dimensão, a partir também dessas memórias. E aí não tem a ver só com o que eu quero mentalmente, né? Então, de repente, eu já li muita coisa, já estou num momento onde eu desejo que a paz se instaure, eu acredito na justiça, mas ainda assim, na minha realidade, as minhas ações, as minhas emoções, elas estão dentro desses registros dessas memórias, né? Então, o primeiro passo é a gente primeiro olhar para esse corpo e falar, uau,
quanta coisa que eu não sei que esse corpo carrega, que pode ser chave para minha vida, né? Como eu posso melhor autoconhecer todo esse sistema desse corpo para colocar a serviço, né, essa sabedoria, essa inteligência, essas informações de uma construção real de uma nova realidade. Para mim, pessoalmente, mas uma nova realidade comum, porque a gente é interdependente aqui. Quando eu modifico algo dentro de mim aqui, isso claramente afeta a vida de quem está fora, né? E até porque é isso, essa consciência de que a gente está se afetando o tempo todo, né? Eu falei ali da pele que está recebendo informações, a gente recebe vibrações, e isso é informação. Ainda que também o nosso cérebro racional não consiga nomear uma frequência que eu estou entrando em contato, eu entro em contato e isso reverbera no meu corpo, né? Hoje a gente tem muitas técnicas, terapias, estudos científicos que começam a traduzir para a gente como que é que esse corpo funciona, como que as frequências funcionam, como as frequências afetam o corpo, como que a gente pode se relacionar com isso de uma maneira mais produtiva para as nossas próprias vidas, né? E aí, dentro disso, eu venho trazer essa coisa, né? Porque o corpo não mente. Então, o corpo, ele tem aquele registro, e por mais que eu possa pensar diferente, se meu corpo ainda tem aquele registro, eu ainda vou viver essa experiência que o meu corpo está trazendo. Não adianta eu tentar negar, né? Então, é um campo que realmente é um convite para a gente se aprofundar nessa experiência de perceber todo esse potencial que o corpo traz. E se ele traz esse potencial dessas informações todas, ele também tem muito poder de transformação. Então, a partir do corpo, já trazendo mais forte ainda esse Kim, né, de hoje, da serpente, é a partir do corpo que eu começo a fazer um processo de transcendência. E o que eu preciso liberar dentro desse corpo? Que memórias que precisam ser liberadas e que memórias que precisam ser resgatadas para que a gente vá encontrando um campo de harmonia dentro da nossa realidade, né? Tudo que a gente vibra, a gente começa a criar a realidade. Isso a gente vai saber. A gente já está falando sobre isso, hoje vamos falar um pouquinho, e tem umas aulas lá na frente que a gente vai aprofundar um pouquinho mais, né? Então, a nossa realidade, ela é criada pela vibração. Então, como esse corpo está vibrando, as emoções, as crenças, as experiências, as coisas que estão aqui vibrando, estão criando a minha realidade. Né? Então, eu posso olhar a realidade como algo externo e não perceber que isso tem a ver comigo. A minha realidade tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com o que eu trago de memória no meu corpo, tem tudo a ver com as crenças que eu tenho internamente, tem tudo a ver com o campo emocional que eu experimento na vida e como é que eu qualifico, então, todo esse instrumento para criar uma realidade que seja muito mais harmônica para mim, né? Seja uma realidade de abundância, nesse sentido mais pleno que a gente traz, uma realidade de amor com a vida, uma realidade de paz, de serenidade, de uma outra qualidade de respiração, né? Quantas vezes a gente para prestar atenção na nossa respiração? A nossa respiração é aqui e agora, o tempo inteiro acontecendo, e ela tem muito poder, né? Será que a gente dá o poder de fato para a respiração que ela poderia dar? Será que a gente já observou, né? Desde criança, respira, respira quando você está nervoso. Por quê, né? Porque tem muita potência no trabalho com o corpo. Então, finalizo um pouco essa fala do corpo, trazendo essa consciência do quanto a gente precisa urgente resgatar a nossa relação com o corpo. Minha pesquisa maior vem a partir do corpo, né? Eu venho do teatro, eu venho do corpo, do estudo do corpo, e a partir disso as terapias foram vindo, né? E eu sempre defendo muito forte essa necessidade da gente voltar para o corpo para poder transcender qualquer processo. A gente está aqui na matéria, né? A gente vem de uma origem de luz, né? Somos luz em nossa origem, mas estamos nessa experiência do corpo. Não podemos negar o corpo, porque senão a gente não chega em lugar nenhum, né? É só entrando em contato com o corpo que a gente vai entrar em contato com o que é mais profundo, com o que é mais essencial realmente dentro da gente. E empoderar, né? Tornar esse meu corpo a minha grande e poderosa ferramenta de atuação aqui, né? Nessa matéria, né? Como esse corpo pode melhor servir a todos esses processos que eu estou buscando, né? Como esse corpo pode estar alinhado, como ele pode estar conspirando a meu favor, como ele pode estar junto comigo, como eu posso estar junto com ele, né? O que pode o meu corpo? Bom, sistema de crenças, né? Para mim já é uma coisa muito óbvia, né? Eu já estou há muito tempo estudando isso, ouvindo isso, mas talvez
chega alguém agora aqui que falou sistema de crença, o que é isso, né? Então, o que são sistemas de crenças? Então, primeiro, a gente entende que o nosso corpo é um sistema. Então, a gente fala muito de sistemas, né? Ah, o sistema político, o sistema... Todo o nosso ser é um sistema, né? Um sistema muito complexo e lindo e incrível de ser estudado, e é por isso que tem tantos estudos que estudam os seres humanos de diversas formas, né? Na área de exatas, na área de humanas, a gente vai buscando formas de compreender, nas áreas de saúde, o que é esse complexo sistema que a gente é. Dentro desse sistema, existe um sistema de crenças, que a gente chama. O sistema de crenças, ele é como um sistema de informações. Então, existem informações registradas aqui no nosso sistema que elas vibram, elas estão emitindo frequências. A gente já sabe, né, e cada vez mais a ciência vem dar mais respaldo para a gente, que tudo é vibração, e vibração conversa com vibração. E essas frequências, elas vão se buscando, se atraindo, se repelindo e se manifestando em matéria, né? Então, hoje a gente já sabe que a ciência é tudo, né? É vibração, é pura vibração. Qualquer matéria sólida é uma vibração, né? Quando vai estudar o átomo lá, você vê que o quanto de espaço vazio ali, tudo é movimento. Então, a gente sabe que todo o nosso sistema, tudo que se tem na matéria, é uma vibração condensada ali que forma essa forma física da matéria. Então, eu tenho informações no meu sistema que estão vibrando. Essas informações estão criando minha realidade. Elas estão atraindo situações, acontecimentos, emoções. Elas estão provocando situações na minha realidade. Elas estão permitindo que certas coisas cheguem até o meu campo para eu experimentar certas experiências. A maior parte dessas informações está no nosso sistema inconsciente. Então, 96% é inconsciente. A gente tem muito pouco, né? A gente tem ali de 2 a 6% do campo das nossas crenças de forma consciente. E aí, o que acontece? A gente, inclusive, chama crenças essa parte consciente. Então, primeiro, traz essa clareza, que existe uma parte das crenças que são inconscientes e uma parte das crenças que são conscientes. As crenças conscientes é aquela que eu sei, né? Ah, eu acredito que não tem jeito, entendeu? Se eu for ser artista, eu não vou ganhar dinheiro, né? Então a gente tem uma crença ali já racional, consciente, de que eu acredito que é dessa forma, ou que eu acredito que é impossível ganhar dinheiro fazendo o que eu gosto de fazer, ou que é impossível eu conseguir um companheiro porque os homens nenhum presta no mundo. Então a gente tem algumas crenças que estão no campo mais racional, e essas a gente pode mudar, né? Eu posso olhar e falar assim, não, mas na verdade eu conheci homens diferentes, talvez nem sejam todos os homens, e eu posso ir mudando ao longo da minha vida. Uma crença que lá no começo era de que nenhum homem presta, eu posso chegar a uma outra crença, em um outro momento, de que isso é diferente, de que existem homens maravilhosos, eu posso conhecer homens maravilhosos, e isso reforçar essas crenças, né? Então, eu estou trazendo esses exemplos, né, que são exemplos muito comuns, para a gente observar que tem muitas crenças no nosso campo consciente que vão traduzindo também coisas para a gente. No meu campo consciente, isso também vibra. Isso também atrai, né? Sabe, né? Já ouviram falar, ai, não tenha pensamento negativo, ai, não pensa nisso que isso atrai. Essa parte do pensamento, das crenças que estão no pensamento, elas sim também materializam a nossa realidade. Então, fazer uma limpeza já nessas crenças, expandir a nossa consciência, ler um livro, ver uma peça de teatro, ver um bom filme no cinema, conversar com pessoas que estão, né, com outras perspectivas de vida, vão abrindo esse campo das crenças conscientes, que já vai abrindo um campo enorme na nossa vida, de outras realidades, de outras experiências. Mas existe lá mais de 95% do nosso sistema de crenças inconsciente. São as crenças que eu não sei que eu estou carregando, que vieram do meu DNA, que vieram das experiências que eu tive nessa vida, que vieram de um campo coletivo, que vieram de uma cultura, que vieram de uma religião, e que às vezes estão no sistema inconsciente, e por não saber que elas existem, às vezes eu estou achando que não é. Então, elas não existem. Não é porque eu não sei que elas existem que elas não existam. E elas estão atuando, mesmo que eu não tenha consciência disso. Então, às vezes, racionalmente, eu acredito, sei lá, que o dinheiro é uma energia, né? Uma energia neutra que, dependendo da pessoa que pega essa energia e como ela coloca essa energia no mundo, pode ser uma energia maravilhosa,
de movimentar coisas incríveis, ou pode ser uma energia de corrupção, de, né, enfim, envolver violência, tráfico de coisas, de pessoas, né? Eu posso utilizar o dinheiro também dessa forma. Então, eu já tenho consciência de que ele é só uma energia. Então, eu estou aberta a essa energia, né? Eu confio que eu tenho várias ideias maravilhosas que podem, né, ser generosas com toda a minha vida, com a minha família, com outras pessoas, e que seria bom ter essa energia. Mas se lá no meu sistema de crenças eu estou carregando muitas memórias, muitos registros, crenças de que dinheiro é ruim, o dinheiro provoca corrupção, o dinheiro mata pessoas, o dinheiro promoveu uma grande guerra no nosso planeta, as pessoas não são felizes porque elas têm dinheiro, uma pessoa que tem dinheiro não é feliz, uma pessoa que tem dinheiro não tem caráter. Se a gente tem várias dessas crenças no nosso sistema inconsciente, o que vai acontecer? Existem muitas vibrações emitindo para a nossa realidade uma informação de vamos ficar longe do dinheiro, porque o dinheiro tem toda essa carga. E eu não quero ser uma pessoa sem caráter, então eu vou. O meu sistema vai vibrar, o dinheiro está chegando e o meu sistema vibra e afasta. Por quê? Tudo que o meu sistema quer fazer é me defender. Se eu tenho essa crença, né, que o dinheiro vai fazer eu perder o meu caráter, o meu sistema vai fazer de tudo para me defender. Só que se eu não estou consciente dessa crença, eu não estou entendendo. Porque eu não penso assim. Eu penso diferente, eu penso o contrário, eu confio nas coisas que eu vou fazer, né? Por que não está chegando esse dinheiro? Então é muito importante que a gente comece a se dar conta de que tem um enorme sistema de crenças inconscientes e que hoje a gente já tem muitas técnicas que podem ajudar a gente a entrar em contato com esse sistema e poder entrar em contato com essas crenças para poder olhar elas e escolher o que fazer com elas, né? Liberar uma crença, né? Transformar a consciência dessa crença, mudar essa informação, criar situações na minha vida que me ajudem a ter experiências na minha vida, que vão começando a formar crenças de outras informações, crenças positivas a respeito de algo que de repente eu estou carregando muitas crenças negativas, né? Então, eu poderia falar muitas horas, eu dou um curso, inclusive, sobre isso. Existem estudos longuíssimos sobre o sistema de crenças, né? Aqui eu estou trazendo um pouco um apetite para a gente se apropriar um pouquinho desse conhecimento e depois, com esse apetite, a gente ir buscando mais e mais, né? Então, a gente tem esse sistema inconsciente atuando. E isso está criando minha realidade. E muitas vezes, como eu não tenho consciência disso, eu vou tendo essa sensação, que a gente já falou na última aula de autorresponsabilidade, lá, né, uma aula atrás, que a gente falou dessa sensação de vítima, né, essa sensação de que não fui eu que criei minha realidade, eu não tenho poder sobre a minha realidade. Às vezes esse pensamento não é um pensamento de alguém que não tá nem aí, às vezes a pessoa, ela quer fazer tudo, mas fica meio difícil fazer, né? Se eu tô criando uma realidade que eu não tenho nem consciência de como eu tô criando, eu não me sinto criador. Eu falo, não fui eu que criei, mas foi. E aí, quando eu posso me apropriar e falar, tá bom, eu tô criando um monte de coisas inconscientes. Então, como é que eu posso me tornar mais consciente e como é que eu posso fazer escolhas melhores para poder criar uma nova realidade a partir dessas novas crenças, né? Então, eu vou trazer aqui uma imagem de uma pesquisa que eu e a Marcela, que é uma grande parceira minha que trabalha nesses tipos de pesquisa, a gente criou uma imagem de um triângulo, e esse triângulo, ele traz 3 coisas fundamentais, que são as coisas que trabalham nas crenças, né? Que trabalham no nosso sistema de informações, que é as crenças, as emoções e as experiências. Então, a gente tem um triângulo que se retroalimenta. Então, eu tenho uma experiência na vida. Então, por exemplo, eu tive uma experiência traumática com um cachorro. Aquilo, né, na minha infância, aquilo me gerou uma emoção de muito medo. E aí logo vem uma crença dizendo: é muito perigoso se aproximar de cachorro. E aí, toda vez que eu encontro o cachorro na minha vida, eu sinto aquele medo e aquela crença se reforça. É muito perigoso se aproximar de cachorros. E aí a gente vai formando um circuito ali que vai se condensando e vai virando uma matéria bem sólida dentro do nosso sistema. E aquela informação vai ficar pulsando. Essa informação ela pode ficar cada vez mais elaborada, né? E ela pode entrar em coisas. Se eu me aproximar de por exemplo, né? A crença pode ficar: se eu me aproximar de um cachorro, eu vou ser mordida. Porque eu lembro daquela primeira memória lá que eu fui mordida a primeira vez. E aí aquilo tá tão forte, o que acontece? Toda vez que chega um cachorro perto do meu campo, os cachorros me atacam.
E aí, por que não ataca ninguém na rua, mas sou eu? Eu entro na rua e ataco o cachorro. Aí é uma coisa comigo, né? Essa crença, ela tem uma vibração já tão forte, porque ela foi sendo reforçada ao longo da vida, lá no inconsciente, que ela está emitindo uma frequência tão clara que o cachorro entende na hora, né? Ele entende. Essa pessoa, quando se aproxima, precisa ser mordida, né? É isso que a crença está dizendo. E aí, ele, instinto puro animal, responde àquela frequência. E aí você fica achando que o problema é o cachorro, aí vai brigar com a dona do cachorro, e daí, enfim, né, cria toda uma coisa, faz um BO na polícia, e aí sua vida vira uma questão, quando na verdade você poderia, né, observar e falar, por que isso está acontecendo comigo repetidas vezes? O que é que eu estou carregando dentro do meu sistema que está fazendo essa realidade acontecer aqui agora, né? E aí tem muitos fatores que levam uma crença a existir, né? Elas podem vir através da experiência, como eu disse, uma experiência que vai gerando esse circuito. Pode ser uma emoção muito profunda que eu senti em algum momento, que essa emoção foi gerando uma certa experiência para mim, que foi gerando uma crença. Então, ela pode começar num campo emocional também. E ela pode começar no próprio campo das crenças, né? Eu venho de crenças, sei lá, do meu DNA, ou alguém sempre, minha avó sempre falava alguma coisa para mim repetidas vezes, e aquilo ficou na minha cabeça e eu peguei, né? Quantas vezes a gente escuta, né? Desde criança, o dinheiro é sujo, menina. Não pega no dinheiro que o dinheiro é sujo. Então, de alguma forma, eu tô ali repetindo isso tá ali em algum lugar, isso tá armazenado no meu sistema, né? Então, esse circuito pode acontecer em qualquer uma desses lugares, e a gente pode também trabalhar, né, para liberação, para transformação dessa informação em qualquer um desses três lugares. A gente pode fazer trabalhos emocionais, trabalho de escuta das emoções, liberação das emoções. A gente pode fazer trabalhos com as experiências, né? Então, eu posso fazer trabalho com o meu corpo, eu posso me oferecer experiências que possam promover mudanças nessas informações, e eu posso trabalhar também no sistema de crenças, com terapias, com técnicas que vão orientando como a gente pode acessar esse sistema de crenças e ir atuando no sistema de crenças, né? Então, é muito, muito legal a gente observar esse triângulo e observando na vida da gente como esse triângulo se manifesta, né, nas pequenas informações. E aí imagina que são um monte de triângulozinhos, né, num sistema ali, como se fosse um sistema de computador. É bem legal a tecnologia, porque a tecnologia é uma forma material, né, de traduzir muito de como somos, né? A gente está criando a tecnologia. Alguém criou o computador, alguém criou a complexidade de clica ali, que conecta, faz uma sinapse, né? Não é distante do que como é o nosso funcionamento. Então a gente pode observar, né, esse mapa como se fosse esse computador com todas essas informações. Tem uma hora que você precisa colocar um aplicativo novo, ou você tem que atualizar algumas coisas, porque aquela máquina ela tem registros mais antigos. E se eu estou agora numa nova era, num novo momento na Terra, que tem novas situações, eu preciso atualizar isso, eu preciso fazer downloads de novas informações, eu preciso limpar, desfragmentar, tirar coisas que já não servem, conteúdos que já estão ultrapassados, né? Às vezes eu preciso até trocar mesmo, né? Partes, peças daquilo para poder aquilo ter um funcionamento mais adequado para o que eu estou buscando, né? Então, se eu estou buscando também, sei lá, falar com, né, pessoas em outro lugar do mundo, eu vou buscar uma tecnologia mais avançada, porque a carta, ela tem um outro tempo, né? Ela também faz isso acontecer, mas num outro tempo. Então, hoje, a gente tem muitas, eu, né, friso bastante isso, muitas ferramentas, técnicas, terapias, para que a gente possa fazer esse processo de uma forma mais acelerada. E por que acelerada? E não é com pressa, né? Ela só tem a capacidade de fazer, do mesmo jeito que aqui, né? Olha como a gente acelerou a nossa comunicação. Há anos atrás, para eu poder trazer essa informação para vocês, qual seria o meio? Eu ia escrever um livro que ia ficar numa biblioteca, que alguém um dia ia acessar em algum lugar. Eu ia escrever uma carta, né? Escrevendo coisas que ia chegar para alguém, que alguém depois ia espalhar essa notícia de outra forma. Hoje, em tempo real, eu estou aqui. Então, a gente acelerou a forma dessa informação chegar. Hoje está acessível, está mais fácil, está mais rápida. Então, os nossos processos internos também precisam acompanhar essa velocidade, porque estamos juntos, né, nesse movimento agora, nessa dança que está acontecendo nesse momento no nosso planeta. E, nesse momento, as nossas crenças, elas estão se manifestando com mais rapidez também na realidade. Então, aquilo que eu sinto, que eu penso, que eu estou carregando como memória, rapidamente está se manifestando.
E tá todo mundo tendo essas experiências. E tem gente que tá tendo mais forte. E algumas pessoas estão conseguindo curtir isso, outras estão ficando meio desesperadas, né? Você pensa, você pensa em alguma coisa e aí de repente já acontece, né? Você fala, nossa, aí quando você pensa uma coisa boa é ótimo, né? Que bom. Agora de repente eu, né, pensei, eu senti uma coisa ali e aconteceu uma coisa que não foi legal. Aí eu falo, nossa, né? Aí dá aquela dúvida, nossa, será que fui eu, não fui? E a gente fica um pouco, às vezes, inseguro de confiar que sim, eu estou emitindo uma informação, ela agora numa velocidade muito mais rápida se plasma na matéria, e por isso que há uma urgência de eu me tornar cada vez mais consciente e me apropriar desse poder. Que lindo poder que a gente carrega. Mas se a gente não se apropria dele, é como ter uma super ferramenta, uma super máquina que eu não sei o que eu estou fazendo e eu vou deixando a máquina fazer, a máquina vai me controlando, o sistema vai me controlando. Então é o momento onde eu vou me apropriar e fazer as pazes com o meu sistema, para estar em harmonia com o meu sistema. E por que isso? O sistema, ele tem um comando muito forte que ele tem a necessidade de ser comprovado como verdadeiro. Então, todo o sistema vai buscar a sua comprovação. Então, se tem uma crença lá no meu sistema de que toda vez que eu me aproximo de um cachorro eu vou ser mordido, o que acontece eu vou vibrar e trazer experiências que comprovem isso. Cada vez que um cachorro me morde, o meu sistema faz checado, sou verdadeiro. O sistema precisa ser verdadeiro. E para ele, não tem julgamento do que é bom e o que é ruim. O importante é ser verdadeiro. Então, a gente está carregando, às vezes, muitas crenças que estão buscando comprovar na realidade essa verdade e que estão repetindo padrões de experiências que estão muito destrutivos já para a gente, pessoalmente e para a humanidade. E a gente já sabe disso, mas às vezes a gente ainda está preso ali naquele circuito, né? Então, tomar consciência disso é o primeiro passo. Então, o meu sistema está buscando ser verdadeiro com aquilo. Então, sabe quando a gente fala assim, não vai dar certo uma coisa, a gente fica ali, não, vamos vibrar, vamos pensar positivo, mas a coisa não dá certo mesmo pensando positivo, é porque existe um sistema de crença. Então, a partir de agora, com essa consciência, tudo que acontece na minha vida tem a ver comigo, né? Aí a gente volta lá para a aula de autorresponsabilidade. Logo, se tem a ver comigo, eu também tenho o poder de fazer algo com isso. Está em mim a possibilidade de fazer qualquer mudança. Não está no sistema fora só, está no meu sistema dentro. O sistema fora está refletindo de uma forma mais ampla, misturando vários sistemas, mas ele está refletindo o meu sistema dentro, né? Quando eu falar esse sistema está querendo tirar a gente, né? Quando a gente fala do sistema da escassez, por exemplo, o sistema capitalista, sei lá o que a gente pode, né? Como que a gente pode nomear o sistema político? Ele está querendo roubar as coisas de mim, ele está querendo tirar minha paz, está querendo me tirar do meu centro. Qual é a parte do meu sistema interno que está roubando a minha paz, que está me tirando do meu centro, que está desviando o meu caminho, que está tornando tudo mais difícil? E se eu posso olhar com amor para essa parte, eu posso também transmutar isso. E isso é muito importante que a gente tenha consciência. Se aproprie mesmo, né, dessa autorresponsabilidade sobre aquilo que eu estou vibrando, sobre aquilo que eu estou emitindo no meu sistema, que está plasmando na realidade. Porque daí eu vou reencontrando o meu lugar de poder. E a partir desse lugar de poder é que eu posso atuar de verdade numa mudança concreta. E não numa mudança também inconsciente. Muda, mas muda para uma coisa, né? Só mudou de um lugar para o outro, mas continua o mesmo padrão. Mudou de companheiro, mas continua o mesmo padrão, né? Mudou de cidade, mas está carregando as mesmas coisas. Então, como é que a gente se apropria disso? E aí a gente tem que soltar toda a preguiça mesmo, que às vezes vem, né? Fala, que preguiça que dá saber desse sistema de crença, melhor não saber, quero só sair, me divertir, não quero ficar sabendo do sistema de crenças. A sua realidade vai continuar sendo criada da mesma forma, você consciente ou não consciente, a sua realidade está sendo criada. Quem vive a sua realidade é você. Então, o que você está fazendo com a sua realidade? Então, o que de fato você está disposto nesse momento a investigar, a movimentar para realmente obter a realidade que você está buscando? Então, está buscando uma realidade de abundância, de mais amor, né, de mais harmonia? Como você está se apropriando de fato daquilo que você é nesse momento que está determinando essa realidade?
que crenças que estão ali no seu sistema, querendo ser comprovadas como verdadeiras e que às vezes estão comprovando de que a vida é dura, estão comprovando que não tem como se relacionar sem guerra, estão comprovando que não tem como enriquecer sem roubar, estão comprovando, sei lá, tantas coisas que a gente está repetindo que não tem mais sentido. Então, hoje, nesse tom espectral, o convite é: vamos se apropriar dessas informações para a gente liberar o que já não faz nenhum sentido? E aí, no fundo, é só liberação, porque aí você libera, 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 e vai ficando o que é essencial, que é a nossa realidade, gente, é puro movimento, né? Não é fixa. A realidade nunca foi fixa. E às vezes a gente olha a realidade como se fosse algo fixo e algo que é fixo no tempo e no espaço. E na verdade não existe isso, né? E aí é só a gente, é óbvio, porque é só a gente olhar um pouco para trás, né? A gente já olha uma geração atrás, a realidade era outra, né? Não existia essa realidade mínima aqui. Eu adoro dar esse exemplo. A gente está aqui agora, gente. Tem gente do mundo inteiro acompanhando a gente. Eu tô aqui falando e tem gente em outro planeta, em outro país, né? Aqui conectado comigo, né? De alguma forma. Que isso, né? Há um tempo atrás não existia isso. Eu olho para minha avó e falo, nossa, olha minha avó, né? Ela acompanhou um progresso ali de realidade, uma mudança de realidade absurda. A minha avó olha e realmente ela fala, nossa, eu não sei o que é realidade, né? Em algum campo dela ela fala, porque a realidade que eu vivi quando eu nasci, a realidade que vocês vivem hoje, 2 gerações depois, é um campo absurdo de mudanças, né? E a gente vai assimilando a nossa realidade do presente e às vezes a gente vai entrando nesse campo de ilusão de que ela é fixa e de que não tem jeito, e que tudo que eu posso fazer é dar manutenção para seguir essa realidade, mesmo que ela não está fazendo sentido. Como é que eu estou fazendo isso? O emprego que eu escolho, às vezes, está nesse lugar. Eu escolhi um emprego que só dá manutenção para um tipo de realidade que não faz nenhum sentido para mim. Eu estou infeliz todo dia acordando lá, fazendo um esforço para poder ir, não sei como sair disso, e aceitando isso porque eu aceitei essa realidade como fixa, porque eu não me aceitei ainda como criador dessa realidade. Tudo está sendo criado o tempo inteiro, né? Eu gosto de observar, por exemplo, o movimento de parto, né? Então, a gente tem pouquíssimos anos onde existe na humanidade a cesárea, né? Ou um parto hospitalar. Pouquíssimos anos. A gente olha milênios da humanidade, nunca existiu isso. E a gente olha, às vezes, para a cesárea com mais confiança do que em milênios da humanidade parindo, todos nós aqui, que estamos aqui. E aí a gente não confia mais no corpo da mulher que pode parir, e a gente prefere colocar ali, né, para um estudo científico e pessoas que, num período de algumas décadas, chegaram a certas conclusões que é totalmente experimental e que estão criando uma realidade que agora tem gente que, de repente, nasce agora e nunca nem sabe que existiu parto em casa. Ou quando você fala parto em casa, a pessoa acha um absurdo, né? Como se fosse uma realidade que é um absurdo de existir, né? Oi? Em que momento? A televisão, né? É uma coisa super nova, gente. Se a gente olha toda a história da humanidade, o que é a televisão? A gente nem sabe ainda as consequências, de fato, de como a televisão determina muitas coisas na nossa vida, as nossas relações. A gente está tendo agora essa colheita, né? Hoje tem estudos falando inclusive, do mal que faz para o cérebro, né? Para as crianças, por exemplo, tem, né, já linhas de estudo que dizem não, até os 2 anos, não coloquem a criança na frente de uma tela, comprovando o mal que faz para o cérebro dessas crianças, para o desenvolvimento cerebral. Mas a gente não sabe disso até que a gente vai experimentando, né? A realidade de ter um avião em algum momento não tinha. A realidade, essas realidades são criadas. Então, se elas estão sendo criadas por quem? Não é a gente? Eu nunca vi, de repente, sei lá, nunca vi um cachorro, um gato criando as realidades, essas realidades. O prédio, a cama, o copo, o celular, o papel. A gente criou, a gente pegou toda a matéria que está aqui viva, os elementos da natureza, as matérias, as plantas, a gente foi transformando, recriando e criando coisas. E às vezes criamos coisas horríveis, né? E às vezes criamos coisas incríveis. Mas somos nós que estamos criando o tempo inteiro, seja de forma consciente ou de forma inconsciente. Então, reconhecer esse artista que somos, esses criadores que somos, é um primeiro passo para a gente também ir se apropriando cada vez mais de o que eu quero criar, qual é a obra que eu quero criar, que obra que eu crio de mim mesmo, das minhas relações, né? Como eu quero construir isso? Abrir o campo para o sonhar, abrir o campo para sonhar as novas realidades, para visualizar as novas realidades, para defender as novas realidades.
Porque se eu estou o tempo lá falando, reforçando as realidades que já existem, eu não estou tendo espaço para poder realmente criar. Criar é imaginar. Começa imaginando. Nada se cria sem imaginar primeiro. É imaginar, é desejar, é sonhar, é mexer nos detalhes, é tentar desenhar aquilo que eu pensei, é escrever aquilo que eu pensei, é contar para alguém, falar sobre aquilo. E aí a gente vai começando a plasmar. Como que existem novos, né? Novos projetos de educação, novos projetos de ciências, vem disso, dessa vontade de falar, eu acho que a vida é mais, ela não é fixa, ela está em movimento, e eu fazendo parte disso, como posso contribuir? E aí a gente resgata aquele lugar que é da infância, né? A criança, ela tem essa necessidade de evoluir, de aprender, de criar, de inventar, de transformar um objeto, vira uma outra coisa, isso é natural nosso. Se a gente perdeu isso no caminho por algum motivo, é hora da gente só resgatar e falar: opa, isso é meu, isso está aqui em mim, isso faz parte da minha missão aqui. E muitas das vezes a minha missão, ela também vem com crenças. Isso é muito legal da gente saber. Tem crenças que estão aqui para facilitar a gente a viver o nosso propósito, a viver a nossa missão, a fazer os nossos aprendizados. Então, às vezes, eu estou criando uma situação na minha realidade, por exemplo, sei lá, eu estou criando uma situação de toda vez vem alguém e reclama, e toda vez tudo que eu faço tem um monte de gente que critica e eu só recebo críticas. Eu estou criando essa realidade. Então, o primeiro passo é não olhar para isso e falar assim, porque o mundo tá vendo como as pessoas são? Elas só criticam, porque as pessoas, não. Peraí, no meu campo, eu estou atraindo pessoas que estão tendo essa atitude comigo, de serem muito críticas. O que isso está me mostrando? Eu posso olhar o campo do espelho, né, mostrando dentro de mim que parte de mim que é tão crítica, ou eu posso também estar tendo aprendizados com isso. Qual é o aprendizado que isso poderia me oferecer? O aprendizado de ser mais paciente, de respeitar o ponto de vista do outro, sem perder o meu ponto de vista? Às vezes eu estou querendo aprender isso, e aí eu estou ali há 10 anos da minha vida co-criando essa situação e não aprendi ainda, porque eu ainda estou negando essa situação. Porque eu não quero que ela aconteça, eu quero que as pessoas parem de me criticar. Mas talvez exista alguma coisa importante nesse acontecimento. Então, trouxe esse exemplo que veio agora, mas para trazer para a gente essa consciência. Tudo que acontece na vida da gente tem um propósito. Às vezes o caminho é meio torto, e às vezes poderia ser até mais amável os caminhos de aprendizado. A gente também tem muitas crenças de que o aprendizado tem que ser pela dor, tem que ser pelo sofrimento, tem que ser difícil. Então, às vezes, a gente também está atraindo experiências para os nossos aprendizados com muita carga de dor e de dificuldade. Então, a gente pode primeiro já liberar isso. Mas mesmo liberando isso, como é que é a minha capacidade de acolher qualquer situação que vem para o meu campo, que chega na minha vida, como uma pérola para eu pegar, né, e realmente perceber o que isso veio me trazer de sabedoria? Qual é o aprendizado que eu preciso ter nesse momento? O que eu preciso liberar a partir dessa consciência? O que eu preciso fazer a partir disso? Cada vez que eu tenho essa capacidade de me abrir, ao invés de rejeitar e projetar no outro, e culpar o sistema, e culpar o externo, e eu trago para mim, para absorver essa informação, me apropriar dela, acolher, para ver qual é o segredo que está ali, atrás daquela roupa, daquela pessoa, daquela situação, tem um segredo. Atrás daquela pessoa que está gritando comigo na fila do banco, tem algum segredo para mim. Como eu abro o meu campo para ficar mais esperta, para perceber esses segredos, porque a hora que eu percebo, eu capturo ele. E aí alguma coisa se organiza em mim. Então, se eu estou buscando, por exemplo, um aprendizado, isso é muito comum. Às vezes nossa alma tem necessidade de aprendizados. Uma delas, por exemplo, que é um aprendizado comum para todos, é aprender a perdoar. Então, de repente, eu estou criando muitas situações na minha vida, de forma inconsciente, onde as pessoas fazem coisas muito ruins para mim. Só que eu não estou conseguindo perdoar ainda. Enquanto eu não conseguir perdoar, o meu sistema, muito generoso e persistente, vai continuar criando mais e mais oportunidades para mim. Porque o sistema busca isso, ele fala, vamos dar mais uma oportunidade para ela. Então, mais uma pessoa que vai fazer o mal para ela. Mais uma pessoa que vai cutucar ali aquele lugar dela. Mais uma pessoa que vai fazer aquilo. Para algum momento você aproveitar essa oportunidade. Então, se ao invés de a gente ficar batendo a cabeça, a gente aproveita a oportunidade, o que acontece? O sistema fica saciado e ele fala, ok, né? Checklist. Aprendizado de perdão
Feito. Então, agora, próximo aprendizado. Então, de repente, quando eu consigo absorver isso, aí muda o padrão. Aí eu não estou mais atraindo aquele tipo de situação, porque eu já não preciso mais dela para me desenvolver. Eu não preciso mais dela para amadurecer. Eu não preciso mais dela para me dar suporte para ser mais eu mesmo. Às vezes a gente está tendo muitas situações na nossa vida que são ruins, que a gente não quer, e elas estão, às vezes, ali só para dar suporte para a gente encontrar a nossa potência. Como é que a gente olha para a nossa realidade, né? Será que eu olho sempre com esse olhar de eu preciso me defender da minha realidade, não tenho nada a ver com a realidade? Ou eu estou realmente olhando e falando, bom, deixa eu aproveitar o que essa realidade está me trazendo de precioso? Isso faz com que eu olhe para a vida de uma outra forma. Eu olho para a vida com generosidade, eu vejo a generosidade da vida comigo. Eu começo a ver que, no fundo, aquilo que eu estava achando que estava conspirando ruim para mim, talvez seja a conspiração perfeita daquilo que eu preciso. Talvez aquele seja o desafio perfeito que eu preciso para dizer chega na minha vida e fazer uma mudança. Às vezes eu perco um trabalho e eu falo, nossa, isso é horrível. Depende do contexto. Talvez aquilo esteja me abrindo a possibilidade de ir trabalhar com o que eu sempre quis trabalhar e eu nunca fui porque eu estava dentro daquele trabalho que me trazia estabilidade. E aquela crise da empresa abriu um portal para mim, ou uma doença, né? A gente vê, ou um acidente. Várias coisas às vezes acontecem. Claro que a gente não precisa ficar criando situações tão extremas, né? Para poder aprender, mas às vezes a gente está no nosso sistema que ou a gente vai ter essa situação extrema ou a gente não vai aprender. Então já é uma crença para a gente liberar. Ou às vezes a gente está teimoso mesmo. E aí, generosamente, a vida, o universo fala, então tudo bem. O que você precisa mais? Você precisa de uma coisa mais forte para você realmente ter coragem de poder sair desse trabalho? A gente vai te ajudar. A gente vai te dar esse suporte. Só que se eu não estou enxergando isso como suporte, eu vou continuar me defendendo, eu vou continuar reforçando essas crenças, eu vou ficar cada vez mais acuado, eu vou querer controlar mais, eu vou ficar com mais medo, e eu vou fazendo todo o movimento contrário. E o universo vai continuar falando, não vou desistir de você, eu não desisto, a vida não desiste da gente, isso é a natureza das coisas, tudo que é vivo, tudo que tem frequência que se movimenta, é o movimento, né? E isso é muita potência. Isso vai estar ali, sempre generosamente trazendo mais oportunidades para mim. E aí o que eu convido é, vamos então aproveitar as oportunidades. Vamos olhar para esse universo, ao invés de olhar com o olho de tem alguma coisa me perseguindo, é olhar, tem alguma coisa me abraçando agora com esse desafio. E eu quero abraçar esse desafio também, para que ele possa simplesmente ser vivido, realizado, transmutado, transcendido, liberado, e uma próxima experiência se mostre, né, no meu caminho. E aí nem sempre vai ser tão fácil. A gente está aqui nessa lua cósmica, nesse ano cósmico, está todo mundo vivendo isso, todo mundo sabe do que eu estou falando, e cada vez parece que vai ficando mais forte. Tem hora que a gente fala, meu Deus do céu, dá para ser mais? Dá, né? Porque tem mais coisas que generosamente a vida está trazendo para a gente realmente transcender, né? Para se apropriar com presença e fazer esse processo de transcendência verdadeiro, real. E aí, diante desses desafios, o que eu posso dizer? A gente pode fugir disso? Não, não pode. A gente pode tirar a resistência, então a resistência vai fazer com que não tenha mais atrito e tanto conflito nesse sentido destrutivo da coisa. Eu tiro a resistência, então eu começo a dançar com esses desafios e eu posso buscar suporte, né? É muito bom que a gente esteja acompanhado num processo como esse, não tá fácil. Então, por que não estar acompanhado? Né? Às vezes são amigos, às vezes são familiares, às vezes é um terapeuta, às vezes é um livro, às vezes é uma árvore do teu quintal, às vezes é o sol todos os dias da manhã que você toma. Busque os apoios, busque o suporte de verdade que você sente. Às vezes é acender uma vela. Todo dia eu acendo a vela e eu percebo que isso me dá suporte. São as minhas relações também com o plano espiritual. Enfim, cada um vai buscar o seu suporte que faz sentido para si. Mas busquem suporte. A gente não está aqui para atravessar sozinho. Isso aqui é uma travessia coletiva. Mas é coletiva com cada um atravessando, né? É como o mar, né? Ou o rio. É bonita essa imagem, né? O rio atravessando aqui é uma água atravessando, mas essa água contém muitas gotas e é cada gota atravessando que faz essa água toda atravessar. Mas uma gota sozinha não vai atravessar, ela precisa também desse processo, né? Então é junto, é uma dança, né? Do eu e do coletivo. Então, vamos se firmar, vamos perceber quantas oportunidades estão acontecendo no nosso redor para essa transformação.
acolher esses desafios como oportunidades, buscar os suportes que a gente precisa para lidar com esses desafios, os inúmeros suportes que tem, os que fazem sentido para cada um aqui, e que a gente possa, né, com essa dose de disciplina amorosa com a gente mesmo, com o quão sagrado é a nossa existência, a nossa vida, fazer cada vez mais escolhas que ajudem a gente, né, na direção de realmente qualificar a nossa vibração, o nosso sistema de crenças, as nossas experiências, as nossas relações humanas, a nossa relação com a gente mesmo, o encontro mesmo, de fato, com a experiência do amor, né? E aí eu não falo do amor romântico só, eu falo da experiência do amor, da sensação de ser um com o todo, de estar na potência dessa sensação, né? Como é que a gente chega lá? A gente caminha, né? Então, fica esse convite do meu coração, né? Meu caminhar é sempre nessa vontade, nessa direção. E aí, para mim, sentir que estou caminhando com vocês é o que faz sentido aqui agora. E é por isso que eu estou aqui, por isso que, né, de alguma forma, nasce do meu coração compartilhar essas descobertas, esses olhares que eu estou tendo, traduzir também muitos conhecimentos e sabedorias que não vêm daqui, aqui agora, né? Que vem de muito antes, que vem também nas minhas memórias do meu corpo e que vem na memória de várias culturas e muitas pessoas que já plasmaram através de livros, de arte, de cinema, de música, de muitas coisas, essas informações tão sagradas.